Irmãos e irmãs em Cristo, no último domingo eu comecei a minha reflexão dizendo que Jesus seguramente é a pessoa mais importante da história. Então eu dizia que Jesus é a pessoa mais importante da história porque ele mudou e unificou o calendário mundial. Hoje no mundo todo mundo sabe que estamos em 2020. Jesus é a pessoa mais importante da história porque ele fixou um dia de descanso. Em outro país do mundo falaram que o dia de descanso seria na sexta-feira. Em outro país falaram que a semana deveria ter 10 dias. De repente todo mundo aceita, todo mundo reconhece que a semana tem 7 dias e que o dia de descanso é domingo. Por que o dia de descanso é domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Terceiro motivo que Jesus é a pessoa mais importante da história. Jesus solucionou o maior problema que o ser humano sempre teve, que foi o problema da morte. Ninguém precisa mais temer a morte. Jesus venceu a morte. Porém eu pensava, dizer apenas que Jesus foi a pessoa mais importante da história não é suficiente. Jesus foi também a pessoa mais extraordinária da história. Por que nós podemos dizer que Jesus foi a pessoa mais extraordinária da história? Vejamos apenas os acontecimentos depois da ressurreição de Jesus. Ontem o Evangelho dizia que depois de ter sido traído, abandonado, humilhado pelos seus discípulos e pela multidão, depois de ter sido negado, questionaram se Jesus de fato era quem ele era. Depois dos discípulos fazerem tudo o que fizeram com Jesus. Jesus tinha um coração humano como eu e você. Nós temos sentimentos. Me recordo uma vez que eu fazia uma pregação e eu lembrava que a minha mãe batia em mim quando eu era criança, quando eu aprontava. E minha mãe disse assim: filho, eu não lembro de nada disso. E aí eu dizia: mãe, quem bate esquece, agora quem apanha não vai esquecer. Então Jesus, ele tinha sentimento. Jesus seguramente ele sofreu com o comportamento dos apóstolos. Qual foi a primeira reação, qual foi a primeira atitude, qual foi a primeira palavra que Jesus falou para os seus apóstolos? Dizem aos meus irmãos. Jesus chamou os apóstolos de irmãos. O que significa Jesus chamar os apóstolos de irmãos? Jesus estava perdoando os apóstolos por aquilo que eles fizeram. Jesus estava começando uma nova fórmula, uma nova maneira de se relacionar com os apóstolos e relacionar-se com cada um de nós. Se Jesus e nós somos irmãos, nós temos o mesmo Pai. E nós precisamos recordar a nós mesmos que nós devemos cuidar um do outro, que nós somos responsáveis um para o outro. Ninguém pode ser estranho a cada um de nós. O sofrimento do outro não pode ser algo que passa despercebido aos meus olhos. O outro não é apenas um número. Por que Jesus é a pessoa mais extraordinária da história? O Evangelho de hoje também nos mostra isto. O Evangelho de hoje nos mostra qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois da ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição foi o fato mais extraordinário, mais importante, o maior milagre, o maior acontecimento de toda a história. Quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois da ressurreição? Se você não soubesse, e alguém perguntasse assim: qual você acha que deveria ser a primeira pessoa para ver o Jesus ressuscitado? Eu tenho certeza que algumas pessoas diriam: Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora era a mãe dele. Nossa Senhora foi aquela que mais cuidou, aquela que nunca deixou Jesus. Ela merecia ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Não foi Nossa Senhora. Então deveria ser São Pedro, porque São Pedro foi o primeiro Papa e vendo Jesus ressuscitado, ele teria possibilidade de acreditar e de testemunhar para o mundo todo. Não foi São Pedro. Talvez alguém diria assim: a primeira pessoa que deveria ver Jesus ressuscitado seria um rabino, um líder judeu. Porque imagina, pensa comigo,
Se um líder judeu visse Jesus ressuscitado e esse líder judeu se convertesse, o que aconteceria com a maioria dos judeus? Também se converteriam. O caminho seria muito mais fácil para as pessoas acreditarem em Jesus. Porém, quem foi a primeira pessoa na terra, no mundo, no universo que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Maria Madalena. Algumas pessoas dizem que Maria Madalena era uma prostituta. A igreja nunca disse que Maria Madalena era ou não uma prostituta. Mas seguramente o comportamento de Maria Madalena era muito pior do que uma prostituta. Padre, como que você pode dizer isso? Isso é uma ofensa a Santa Maria Madalena? Estou dizendo da vida dela antes de conhecer Jesus. Porque a Sagrada Escritura diz que Maria Madalena era uma pessoa que tinha 7 espíritos impuros. O que significa a palavra 7? Significa completo. O que significa impuro? Significa o contrário de puro. Então tudo aquilo que era impuro, ela tinha. A Sagrada Escritura diz que entre todas as mulheres, ela tinha tudo aquilo que era impuro. Jesus escolheu uma mulher com todos os pecados e uma pessoa de uma cidade pequena como Magdala para ser a primeira pessoa a ver o maior evento de toda a humanidade. Extraordinário, fantástico. Possivelmente ninguém de nós teria a mesma atitude de Jesus. Possivelmente ninguém de nós teria a mesma sabedoria do que Jesus. Mas o que esse comportamento de Jesus nos ensina? Eu convido que você, depois da missa, no seu momento de oração da noite, no seu momento de oração quando você estiver sozinho, faça a sua reflexão. A partir de tudo isso que o padre falou, você vai pensando o que significa Maria Madalena ser a primeira pessoa que viu o ressuscitado. Eu vou ajudar vocês e vou dizer o que isso significa para mim. O que isso significa a partir da minha reflexão. Para mim significa, Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Nós vivemos em uma sociedade, até pessoas que acreditam muito em Deus, até pessoas que têm fé, dizendo, é bandido, mata, pena de morte, é melhor matar um assassino do que deixar no meio da sociedade. As pessoas querem um Deus misericordioso. Eu dizia isso hoje de manhã na internet, no YouTube. As pessoas querem um Deus misericordioso para elas, mas para os outros elas querem um Deus justo. Imagine se Deus fosse justo com você todos os momentos da sua vida. O que teria acontecido conosco? Padre, eu acho que eu já estaria no inferno. Eu também. Já erramos muito. Deus, extremamente misericordioso conosco, também tem o direito de ser misericordioso. Deus, extremamente misericordioso comigo, também tem o direito de ser misericordioso com os outros. Jesus não desistiu de Maria Madalena. Isso significa que ele não desistiu de ninguém. Dizendo que Jesus não desistiu de ninguém, não estou dizendo que nós precisamos ser amigos de todo mundo. Não estou dizendo que você precisa ter relacionamento com uma pessoa que quer te destruir. Não é isso. Mas nunca duvide que uma pessoa pode ser diferente. Nunca duvide que você pode ser diferente. Existe uma tendência de algumas pessoas que se acham muito puras, de achar que elas não vão sair do pecado, que elas não vão conseguir mudar de vida, que elas são desta maneira mesma. Isso é um descrédito da misericórdia divina. Primeiro ensinamento, Jesus escolhendo Maria Madalena. Jesus não desiste de ninguém. Segundo grande ensinamento, Jesus escolhendo Maria Madalena. A lógica de Deus é muito diferente do que a lógica dos homens. Se nós quisermos entender Deus apenas pela nossa cabeça, se nós quisermos entender a Deus apenas pela lógica humana, nós jamais conseguiremos entender. A lógica de Deus é a lógica do amor. A lógica de Deus é a lógica da misericórdia. A lógica de Deus é a lógica do perdão.
Que Deus nos ajude, na nossa vida cotidiana, nós pensarmos da seguinte forma, e esta para mim é a última lição, e eu encerro com esta lição. Se Deus não desistiu nem de Maria Madalena, se Deus teve um cuidado tão especial para com ela, a pessoa que possivelmente foi a mais abandonada e ridicularizada daquela época, Deus também tem um carinho e uma atenção por cada um de nós. Papa Bento XVI dizia: Deus não tira nada daquilo que nós temos de bom. Deus dá a cada um de nós aquilo que Ele tem de melhor e nos faz cada vez sermos pessoas melhores. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou me converter não, eu não vou para a igreja não, Deus vai pedir para eu parar de fazer coisas boas. Mentira! Deus não tira nada daquilo que a gente tem de bom. Deus nos dá coisas muito melhores. Sinta-se amado, sinta-se cuidado, sinta-se zelado pelo nosso Deus. Nos momentos que as coisas estiverem difíceis na sua vida, no momento que você se sentir triste, eu como padre, às vezes eu me sinto triste, às vezes eu me sinto sem saber o que fazer. Este é um momento de nós olharmos para a Sagrada Escritura, lembrarmos que Jesus, Ele não desiste de cada um de nós, e Ele nos ama de uma forma extremamente próxima e sem limites. Para Deus, nós somos filhos. Para Jesus, nós somos como irmãos. Como irmãos. Façamos agora em silêncio nossa oração. Peçamos que esta lição de Maria Madalena foi a primeira que viu o Senhor, não porque ela era pior entre as pessoas que conviviam com Jesus. Ela foi a primeira que viu o Senhor porque ela era profundamente apaixonada por Ele. Ela rezava. Ela o procurava. Que Deus nos ajude a sermos apaixonados por Ele. Que Deus nos ajude a jamais desistirmos de sermos pessoas melhores. Que Deus nos dê a capacidade de perdoarmos a nós mesmos e jamais desistirmos de ninguém, até das pessoas que parecem estar mais longe de Deus.